Olá, meus irmãos. É com muita alegria que estamos hoje para conversarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Que Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso modelo e guia, e a espiritualidade, sempre presente e amiga em todo momento de nossas vidas, possa nos intuir e nos orientar nesse estudo. O tema que trouxemos hoje é motivos de resignação. Tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. E os itens que nós vamos estudar hoje são os itens 12 e 13. No item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Jesus nos diz: Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aquele que sofre e a resignação que faz abençoar o sofrimento como um prelúdio de cura, ou seja, serão consolados depois da aflição, no futuro. Em momento nenhum, Jesus disse que no momento do sofrimento, de nossas dores, nós seremos consolados, mas sim futuramente, quando ele diz serão consolados, que no futuro nós vamos ter esse consolo. Jesus, ele não estava louvando a tristeza, mas sim os resultados positivos da tristeza, da dor e do sofrimento em nossas vidas e o que ela pode construir em nós. Em nossa realidade atual, na Covid-19, o coronavírus, o que estamos passando com ele? Por que estamos passando? E o que este momento nos pode trazer? O que podemos construir nesse momento? E o que devemos aprender? Kardec, ele já nos ensinou que Deus nos criou simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência, e que o nosso objetivo nesse orbe, a Terra, é o aprendizado, o melhoramento para evoluirmos. E que nós aprendemos com nossas dores, com as nossas dificuldades e com o nosso sofrimento, pois estamos em um mundo de provas e expiações. Kardec, ele também nos diz em O Livro dos Espíritos, na questão primeira, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele, com sua infinita bondade, criou as leis divinas, ponto inicial para a nossa caminhada na evolução. Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu a liberdade de decidirmos o nosso caminho e escrevermos a nossa própria história. Cada um de nós constrói o próprio futuro através das nossas ações e de nossos atos. Nós plantamos o que queremos, mas também vamos colher exatamente aquilo que nós plantamos. Escolhemos e determinamos o nosso caminho, usando o nosso livre-arbítrio. Kardec ainda nos diz que se não tivéssemos a liberdade de pensar e de agir, seríamos máquinas. E o que nós estamos fazendo nesta pandemia? Qual o caminho que nós escolhemos seguir? Qual o nosso aprendizado? Estamos nos resignando ou nos acomodando a esta situação? Acomodarmos a essa situação é se satisfazer com ela, é não fazer nada para mudar, é simplesmente esperar que passe, que modifique, é esperar que tudo se resolva. E Joana de Ângeles, no livro Plenitude, no capítulo 1, nos diz que resignação é a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e renovar-lhe a causa. Representa avanço para a nossa evolução. Exatamente o que estamos fazendo. Estamos nos acomodando, sentando em nossos sofás, cruzando os braços, esperando que isso passe, ou estamos nos resignando e lutando para que passemos da melhor forma possível. Muitos de nós dizemos, mas eu não tenho como modificar essa situação. Mas nós podemos orientar aqueles irmãos que estão ao nosso lado. Podemos seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde, usando sempre máscara quando sairmos de casa, lavando, higienizando as nossas mãos e auxiliando aqueles irmãos que ainda não têm essas condições. Ainda no item 12 do capítulo 5, Kardec nos diz:
Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas das vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Chico Xavier, no livro Nosso Lar, diz que a dor significa possibilidade de enriquecer a alma. Diz também no livro Falando a Terra que a dor ele contribui valioso curso de aprimoramento para todos os aprendizes da escola humana. Então, as dores e os nossos sofrimentos têm um porquê. E chegou o momento do aprendizado. Ele é fácil? Não. Mas precisamos aprender. E aprendemos de uma única forma? Também não. Cada um tem a sua forma de aprendizado. O homem que sofre, ele é semelhante a um devedor que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte da vossa dívida, eu vos darei quitação de todo o resto e serei livres. Se não fizerdes, eu vos perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não seria mais venturoso suportando toda sorte de privações para se libertar, pagando somente a centésima parte do que deve, ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? E será que nós estamos agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade do aprendizado através do nosso sofrimento, ou estamos maldizendo porque temos de pagar? O sofrimento é uma lei do nosso mundo. Todos nós sofremos. O espírito, ele aspira a vidas e mundos melhores. Uma espécie de intuição nos diz que na Terra não temos tudo. Mas para todos nós, espíritas, que seguimos a filosofia dos espíritos, esta vaga intuição transforma-se em absoluta certeza. Sabe, porque nós sabemos para onde vamos, conhecemos o porquê dos nossos males, dos nossos sofrimentos e a causa de tudo isso que nós passamos. Além das sombras e das angústias da terra, nós também vemos a aurora de uma nova vida. O Espírito Emmanuel, quando analisa a cura da cegueira de Paulo, realizada por Ananias, sob a indicação pessoal do Cristo, nos recoloca ante a dimensão real da questão. O Senhor, utilizando a instrumentabilidade de Ananias, não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver. Paulo sente que ele cai em escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. Através da resignação, Paulo conseguiu fazer sua reforma íntima. Não podemos esquecer que na luta diária podemos encontrar os Ananias da fraternidade, em nome do Mestre, aproximando-se de nós compassivo de nossas necessidades, mas não duvidemos que o Senhor permite que te devolvam os olhos, a fim de que, vendo claramente, retifiquemos a vida por nós mesmos. E que nós também possamos ser Ananias na vida de nossos irmãos. Em nossa cegueira, estamos quase sempre prontos a amaldiçoar as nossas vidas obscuras, monótonas e dolorosas. Quantos de nós, durante esses 6 meses de pandemia, não reclamamos porque nós pegamos o vírus? Nós perguntamos: por que eu? Logo eu que me cuidei, logo aquele meu amigo que era tão bom e desencarnou. Nós sofremos por nós sofremos pelos nossos entes queridos,
sofremos pelos amigos dos amigos, sofremos também por aqueles que não conhecemos. Tivemos o medo de contrair o vírus, de contaminar e ser contaminados. Questionamos, mas quando elevamos as nossas vistas acima do horizonte limitado da Terra, quando discernirmos o verdadeiro motivo da experiência, compreendemos que todas essas experiências, todos esses sofrimentos, eles são preciosos, são indispensáveis para domar os espíritos orgulhosos, para nos submeter a essa disciplina moral, sem a qual não há progresso algum. É através do autoconhecimento que identificamos os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. As dores que chegam em nossos corações em luta de redenção não têm caráter punitivo. Antes, elas constituem técnicas de educação, de que se utiliza o Pai amoroso, convocando o filho rebelde à edificação interior, à reparação dos próprios erros. Em todo o progresso regenerativo de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável, consciente ou não. E, naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, opera-se a conquista da paz. A resignação dinâmica, isto é, a aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e renovar-lhe a causa, representa avançado passo para a sua solução. A dor e o sofrimento, por si só, eles não são geradores de progresso, mas o que é e como é feito da dor e do sofrimento pode nos trazer o progresso. Nosso livre-arbítrio que determina que progridamos ou se trazemos mais sofrimento e dor. E nesse momento nós estamos fazendo o quê? Nos resignando e aprendendo com todo esse sofrimento para progredirmos? Ou simplesmente estamos usando o nosso livre-arbítrio para não aprender, para estagnar? O ensinamento do Mestre Jesus aponta para uma virtude a ser desenvolvida, que é a resignação. É a virtude que nasce do sofrimento. E é o momento de aprendermos. Aprender exatamente essa virtude, através de tanto sofrimento que temos passado nesse período de pandemia. Que nós consigamos entender nossas dores, os nossos sofrimentos, como algo útil para nós mesmos e, através da resignação, transformar essas dores em progressos em evolução. Que nosso amado Rabi da Galileia nos abençoe, hoje e sempre.